Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de História Contemporânea do século XX ao século XXI. Meu nome é Fábio Luiz da Silva, sou professor de História. Trataremos então da Era da Catástrofe. Então podemos ir lá no primeiro slide para que nós possamos ver aí o contexto dessa nossa discussão, né? Então qual é a contextualização? Então o totalitarismo e a guerra, por isso o nome Era da Catástrofe, tá? Então nessa imagem aqui, nós podemos perceber bem uma característica muito clara, muito nítida do que é o totalitarismo, né? Então, uma das características desse tipo de governo é o culto à personalidade. Vamos voltar aqui. O culto à personalidade, tá certo? Porque o que significa culto à personalidade? O culto à personalidade significa que o governante se autopromove. Por isso, governantes totalitários costumam colocar, como nessa imagem aqui, fotografias imensas a respeito de si mesmo, constroem estátuas para eles mesmos, não é? Há desfiles com tropas, com cidadãos carregando a sua imagem está em todas as repartições públicas. Então, o culto à personalidade, porque no totalitarismo, o governante, ele tem que estar na cabeça dele, tem que convencer as pessoas disso, ele está sempre certo, está sempre correto. Então, nesse caso, para que isso possa ser mostrado de forma evidente, você tem que estar presente, se não fisicamente, pelo menos pela sua imagem. Então, nessa imagem aqui, nós temos um desses governos totalitários da primeira metade do século XX, que é o Stalin, Joseph Stalin, que governou a União Soviética até 1953, então logo após a morte do Lenin, que Lenin liderou a Revolução Russa em 1917, aí ele governa durante um tempo, não governa muito, Lenin morre poucos anos após os bolcheviques chegarem ao poder, então assume o Stalin, que ganhou na disputa interna do Partido Comunista, ganhou do Trotsky e assume então o poder e passa a governar de forma ditatorial, de forma totalitária a União Soviética. Então é um tipo de governo totalitário. Então sempre que nós temos um governo que pretende o controle total da população, controle do corpo e da alma, dos pensamentos das pessoas, nós dizemos que é um governo totalitário. Então, nós costumamos reservar essa expressão para aqueles governos realmente terríveis, ditaduras realmente duras, não é? Então, como o governo do Stalin na União Soviética, como o governo do Hitler na Alemanha, como do Mussolini na Itália. Nós poderíamos ainda citar outros, né, como o Mao Tse-tung na China e outros governantes em outros países que tiveram essas mesmas características, né? Então, quando um governante faz muito propaganda de si mesmo, né, coloca o seu rosto, suas estátuas, as suas realizações, quase endeusando a si mesmo, então nós temos aí um culto à personalidade. Então essa é uma contextualização. Por quê? Porque esse totalitarismo ele vai influenciar muitos eventos, né, desse período. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então a Segunda Guerra Mundial, a emergência da Segunda Guerra Mundial está ligada a esses governos totalitários. Assim como, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, também a Guerra Fria. Porque o Stalin continua governando a União Soviética mesmo depois de terminada a Segunda Guerra Mundial. Então é nesse sentido que nós temos o contexto, né? Ou seja, o pano de fundo dessa nossa discussão agora, dessa aula, é esse, o totalitarismo como forma de governo que está em ascensão, e a guerra, que entre outras causas, teve também os regimes totalitários, então do Stalin, do Hitler e do Mussolini, entre outros governos que tinham essas características. Tudo bem? Então agora nós podemos seguir aqui para o nosso próximo slide. Tá? Nós vamos ver o nosso primeiro conceito, o nosso primeiro conteúdo aqui que nós vamos trabalhar. Então, veja só. Os anos 20, as vanguardas e o fascismo, né? Das vanguardas ao fascismo. Então nós vamos trabalhar aqui o período anterior ainda à Segunda Guerra Mundial, aquele período que nós chamamos de entreguerras. E nós vamos começar aqui com a cultura dos Estados Unidos, o jazz e o cinema. Isso é muito importante. Então olha só.
Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o grande vencedor de tudo aquilo, toda aquela desgraça, todo aquele mar de sangue, não é? Foram os Estados Unidos, né? Porque o seu território não foi atacado, as potências industriais europeias estavam arrasadas por conta da guerra. Você imagina que milhões, mas milhões e milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. E quando acontece uma guerra dessa proporção, gente, o que acontece é que uma grande parte da força de trabalho morre na guerra. Se vocês pensarem, o soldado que vai para a guerra é aquele jovem que está justamente na idade de trabalhar. Então você manda o menino de 18 anos, depois de 19, 20, 21, 22, 25, 30, você vai mandando a população economicamente ativa para a batalha. Então, quando a guerra acabou, você tinha uma infinidade de crianças órfãs na Europa, pontes, indústrias, fazendas, estradas, portos, cidades destruídas pela guerra. Mas os Estados Unidos não. Então, o período pós-Primeira Guerra Mundial, pós a Grande Guerra, né, ou entre as duas guerras mundiais, foi um período de prosperidade para os Estados Unidos, tá? Foi tão próspero a economia americana que eles achavam que nunca mais ia passar aquilo, né? Que, enfim, havia se descoberto o segredo da prosperidade econômica infinita e eterna e sempre seria daquela forma. Então os americanos consumiam muito. Então a questão da sociedade do consumo, que é uma característica desse período, né? Começa ali. Então se consome muito automóvel, muito cinema. É o momento que Hollywood torna-se a grande produtora de cinema. O cinema foi inventado na Europa. Os irmãos Lumière, lá no finalzinho do século XIX, inventaram o cinema. A primeira exibição de cinema aconteceu em Paris, na França, justamente pelos irmãos Lumière, lá em 1895. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, a produção cinematográfica europeia ela foi deixada de lado, evidentemente, porque o conflito era muito mais importante. Então, os americanos tomaram a dianteira na produção do cinema e passaram a influenciar com a sua cultura o resto do mundo, tá? Então, a partir dali, a França e a Inglaterra, que ditavam os costumes, a política, a literatura, a filosofia, são deixados para trás e os americanos tomam a hegemonia econômica, militar e cultural. Então, o inglês passa a ser a língua internacional no lugar do francês, como era até então. O Brasil, por exemplo, em vez de dever para a Inglaterra, passa a dever para os Estados Unidos. Nós mudamos, né, de quem nós emprestávamos dinheiro. Então os americanos tornam-se uma grande potência cultural. Então exportam essa cultura. Ali começa a hegemonia cultural americana que dura até os dias atuais. E uma dessas mudanças que vão acontecer nesse período é justamente a questão do jazz, né? Vamos voltar ali naquele slide que nós estávamos, por favor? Nós vamos ver lá que a questão do jazz é muito importante para entender o que é essa música, né? O jazz é um ritmo de música que está vinculado exatamente à cultura negra, né? A mudança ali é a seguinte: com o rádio e com a gravação da música, foi possível que pessoas que não viviam próximas aos músicos pudessem ouvir aquelas músicas. Então você imagina que antes do rádio e antes do disco, né, da gravação de música, as pessoas só ouviam música quando tinham um músico, né? Nós estamos tão acostumados a ouvir música o tempo todo, né, no celular, no carro, no shopping, nas lojas, na rua, que é difícil imaginar uma época que para ouvir música você precisava ter um músico, né? Então, as músicas regionais eram ouvidas só naquela região mesmo. Agora, com o rádio e com o disco, as músicas podiam ser ouvidas em vários lugares. E aconteceu isso com o jazz. Então, você tinha o jazz, que nasceu ali no sul dos Estados Unidos, região onde a escravidão foi mais intensa. Surge ali o jazz e ele se espalha, então, pelo resto dos Estados Unidos, inclusive para a Europa e para outros lugares do mundo, né? Então, assim faz a propaganda da cultura, dos costumes, da música norte-americana. Vamos lá para o slide, então, por favor? Então, olha só. Nós temos o jazz e o cinema aqui como coisas muito importantes para que nós
pensemos a cultura americana dessa época, tá? Mas nós também temos o modernismo e o surrealismo na arte, são características dessa época. E se vocês lembrarem lá das aulas de literatura, né, vocês vão ver que a Semana de Arte Moderna no Brasil foi em 1922, tá certo? Centenário da nossa independência. Então, o modernismo e o surrealismo são características desse período aqui. Então, na arquitetura, nós vamos ter a arquitetura moderna, nós vamos ter ali o Art Deco, que é um pré-modernismo, né? Nós temos aí uma vertente que procura romper com o passado neoclássico lá do século XIX, com o gótico, com o neogótico, com o romantismo, e passa então não na literatura, na pintura, na escultura, ao modernismo. E aí nós temos o surrealismo também. O surrealismo é aquele tipo de arte que normalmente a gente estranha, né? Porque o surrealismo buscava expressar pela arte o inconsciente, e não o racional, não o consciente, mas o sonho. Então, uma arte surrealista normalmente transmite muito da emoção, transmite muito daquilo que não é lógico, que não faz muito sentido mesmo racionalmente. Faz sentido do ponto de vista irracional ou subconsciente. Por isso a influência do Freud nessa vertente da arte, né, que nós podemos observar aí nos museus. Se você procurar na internet, tenho certeza que você vai encontrar um monte de obras, tanto modernistas quanto surrealistas, tá certo? Vamos voltar lá ao slide? Então, olha só. Nós vamos ter aqui algumas imagens sobre isso. Olha só o jazz aqui, ó. Esse aqui é um cartaz, né, uma publicação que está denunciando, o cartaz está denunciando o jazz, né, como um perigo, ó, 1921. Porque como ele era ligado à cultura negra, né, nos Estados Unidos, a separação entre brancos e negros era muito intensa, nós temos aqui dizendo que isso era um perigo para os brancos, essa música negra, né? Era um perigo. Você vê como funcionava a sociedade americana nesta época aí. Aqui nós temos uma outra, que representa um filme, né, de 1920, aquele filme mudo ainda, que nós conhecemos geralmente do Charlie Chaplin, mas havia muitos outros atores e atrizes de cinema mudo. Aqui nós temos uma imagem dessa, e aqui ao final nós temos a figura talvez do surrealista mais conhecido de todos, que é o Salvador Dalí. Aqui nessa foto, ele é de 1965, mas todo mundo conhece, pelo menos já viu alguma obra, né, daquele relógio derretendo, por exemplo, né, ligada ao surrealismo do Salvador Dalí, tá certo? Então nós podemos partir aqui para a nossa próximo conteúdo, nosso próximo conceito, né, que nós já vimos aí essa primeira parte. Então agora, conceitos. A crise de 29 e o nazifascismo. Crise de 29 e o nazifascismo é o nosso conceito de agora, tá? Então, como era a economia dos Estados Unidos antes de 29? Porque quando nós falamos de crise econômica de 29, nós temos que lembrar dos Estados Unidos, tá? Então, a economia americana era fantástica, né? Se consumia muito, se produzia muito. Então, o otimismo em relação à economia americana era muito intensa, né? Era os loucos anos 20, né? Então, você tinha muito automóvel. Se você vê, você pode procurar na internet também, um filme da cidade de Nova York, dessa época, você vai ver um monte de automóveis. Tem um monte de carros, já naquela época, cheia de automóveis, né? Então, o consumo era muito grande. E as pessoas procuravam comprar e vender ações, né? Ações são pedaços de empresa, pedaços de empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando um pedacinho daquela empresa. Você passa a ser dono da empresa, tá? Se você tiver a maior parte das ações, você manda na empresa. Mas mesmo que você não tenha, você pode ganhar dinheiro com ações de duas formas, tá? Você pode esperar que a empresa distribua o lucro para os acionistas. Então, vamos supor que a empresa dê R$1.000 de lucro, né? Claro que uma empresa vai dar mais do que isso, mas só para que a gente possa ter uma ideia. R$1.000 de lucro. Então, esse R$1.000 será dividido proporcionalmente para os acionistas, de acordo com o número de ações que ele tem. Então, vamos supor que o lucro será de R$1 por ação. Então, se você tem uma ação, você ganha R$1. Se você tem duas ações, você ganha R$2 e assim por diante, tá certo? Ou então, você pode ganhar dinheiro com ações comprando uma ação mais barata e vendendo ela quando ela ficar mais cara. Então, você pode comprar ações de uma empresa que hoje vale, vamos supor, R$10
E aí, quando ela estiver valendo R$12, você vende as ações e ganha R$2. Muita gente ganha dinheiro dessa forma. Foi o caso aqui das pessoas nesta época, tá certo? Como as empresas estavam crescendo e só vendia e vendia e vendia cada vez mais, as pessoas resolveram então comprar ações esperando que as empresas deem cada vez mais lucro e, portanto, elas pudessem ganhar dinheiro quando vendessem essas ações ou no momento da distribuição dos lucros no final do ano, tá bom? Vamos lá no slide? Então, olha só. Bolsa de Valores é o lugar onde se compra e se vende ações. Aqui no Brasil nós temos a Bovespa, a Bolsa de Valores lá em São Paulo, onde todos nós, inclusive vocês, sendo maior de idade, podem comprar e vender ações, tá certo? Muito bem, o que aconteceu em 29 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Mas por que quebrou a Bolsa, né? O que significa quebrar a Bolsa? Significa que o preço das ações caiu a um patamar que muitas ações não valiam mais nada. Então você imagina que eu tinha comprado $1 milhão em ações de uma empresa. E aquela empresa vai à falência. E aquela minha ação não vale mais nada. É só um pedaço de papel escrito 1 milhão de ações, mas ele não tem valor algum. Então pessoas, milhares e milhares de pessoas perderam muito dinheiro, não só os muito ricos, mas pessoas comuns, porque donos de casa, trabalhadores, operários, tinham dinheiro sobrando e iam lá e investiam na bolsa. Tá? Muitos bancos faliram por conta dessa queda, né, no preço, repentina queda no preço das ações na Bolsa de Valores. Tá? Claro que não foi essa a única causa da crise, há uma superprodução, erros do governo americano, erros econômicos, né, medidas econômicas equivocadas do governo americano, várias coisas levaram à crise de 29. Mas a quebra da Bolsa de Nova York é o mais marcante, digamos assim, porque naquele momento ali, foi um momento crucial, né? Ele concentra toda essa crise americana. Então começou um ciclo vicioso, né? Então as empresas faliam, mandavam seus funcionários embora, quanto mais desempregados havia, menos consumo havia. Quanto menos consumo havia, mais empresas faliam, mais elas demitiam, e aí virava um ciclo, e a economia americana foi para a depressão, né? O que é depressão? Depressão, em geografia, gente, é um buraco, né? Uma região mais baixa do que o nível do mar, essa é a depressão, tá? Então a economia está abaixo de zero, né? Ela decresceu, ela diminuiu, tá certo? Então, depressão econômica. Então, em vez de crescer, ela estava diminuindo. É por isso que nós chamamos de depressão econômica. Para vocês terem uma ideia, a crise foi tão séria que tinha fila de pão, né? Dá para imaginar, nos Estados Unidos, pessoas fazendo filas quilométricas para comer pão ou pegar um prato de sopa das igrejas, das entidades de assistência social, das entidades filantrópicas? Pois é, né? Até o que nós aqui chamaríamos de favelas surgiram. Tá? Eles chamavam de Hoovervilles, né? Porque eram favelas. Mas você pode procurar na internet, você vai encontrar lá. Aquelas casebres feitos com restos de coisas, de madeira, de chapas que sobrou, né? Aqueles casebrinhos, porque as pessoas não tinham como comprar uma casa ou pagar o aluguel e tinham que morar nesses lugares. Né? Então a crise americana foi bastante intensa, o que para nós é meio esquisito, porque nós estamos acostumados a pensar os americanos como no luxo, né? A gente vê filme americano, aqueles subúrbios americanos maravilhosos, aquelas casas magníficas, não é? Aqueles jardins impecáveis, sem cerca, sem muro, e a gente não imagina que houve uma crise tão intensa lá em 1929. Mas como os americanos, até 29, eles estavam crescendo economicamente, então eles compravam muitas coisas de muitos países. Tá? Por exemplo, do Brasil, eles compravam café. Metade do café que o Brasil vendia era comprado pelos americanos. Metade do café. Agora, você imagina, quando aconteceu a crise 29, os americanos deixaram de tomar café. Porque café não é uma coisa tão importante assim, né? Se eu não tenho dinheiro para comprar pão, eu vou tomar café? Né? Então, a importação de café americana desceu bastante, afetando então a nossa economia também. Então afetou a economia da Argentina, do Chile, da China, e todo mundo foi afetado praticamente. Né? Por quê? Porque todo mundo vendia para os Estados Unidos. Tá? E aí os americanos vão deixar de comprar e então a crise se espalha. Por isso que é uma crise mundial. A crise começou nos Estados Unidos e ela se espalha pelo resto do mundo. Tá certo? Vamos lá no slide, por favor, de novo.
Então aqui, ó, consequências da crise de 29. Quais são essas consequências da crise? Desemprego, né, falência de empresas, menor consumo, tudo isso são consequências da crise de 29, tá certo? Vamos lá para nós ver algumas imagens dessa crise, vamos lá no slide, por gentileza? Então vejamos aqui, ó, aqui são produtos parados no sistema de correio dos Estados Unidos. Então, é quando as pessoas compravam pelo correio, né? Olha que só que coisa interessante, pensa que só hoje que as pessoas compram pelo correio, não, já compravam, mas quando a mercadoria não era entregue por algum motivo, ficava aqui nesse depósito. Essa imagem demonstra bem a fartura do governo americano, do Estado americano, né? Do país, da economia americana. Um monte de produtos ali, pneu, né? Para ser vendido e assim por diante, tá? Aqui nós temos uma fila, né, para sopa, nesse caso aqui é o Canadá, que é um vizinho dos Estados Unidos, lá no norte dos Estados Unidos, mas é uma fila também, né? E, por fim, aqui nós temos o John Maynard Keynes, que vai ser muito importante para nós entendermos aí a solução para a crise de 29, tá? Então, com isso, nós podemos partir para o nosso próximo conjunto aqui de conceitos, tá certo? Que será a crise 29 e o nazifascismo, continuando aqui, né, com o totalitarismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética, a propaganda e a violência, tá? Então veja só, o que acontece? Você imagina a Alemanha. A Alemanha estava em frangalhos em termos econômicos desde o final da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi acusada de ser a culpada pelo conflito, assinou o Tratado de Versalhes, que ajudou a levar a economia alemã mais para o buraco ainda, e aí, em 29, quando as coisas estavam começando a melhorar, vem a crise de 29 e derruba mais uma vez a economia alemã, né? Lembrem, né, que a crise 29 ela se espalhou pelo mundo e vai chegar na Alemanha também. Então nós temos que entender o porquê que esses governos totalitários chegaram ao poder. Como é que nós explicamos essa chegada? Olha, numa miséria quase absoluta em que vivia o povo alemão, né, você tem que entender, nós temos que compreender que a população esperava um salvador, alguém que tirasse a Alemanha do buraco. Então, normalmente, o governo totalitário ele se apresenta como solucionador, aquele que vai trazer uma luz de esperança para as pessoas. E as pessoas se apegam, porque elas não têm mais nada o que perder mesmo. Não é pior, elas pensam assim, não vai ficar. E apoiam, então, esse governante. Então, vamos lembrar aqui no caso do Hitler, por exemplo, né, ele chega de forma legítima ao poder, né, e é apoiado pela população. Tá certo? Então, até aquele momento ali, não se sabia ainda do que aconteceria depois. Nós temos que sempre levar em conta isso, né? Porque a gente acha, às vezes, mas como é que o alemão conseguiu apoiar isso, né? Tem que lembrar que até esse momento as pessoas não sabiam que ia acontecer a Segunda Guerra Mundial, que ia acontecer a perseguição aos judeus, o Holocausto, nada disso as pessoas não sabiam. As pessoas sabiam que estavam passando fome. E que um governante prometeu colocar comida na mesa das pessoas e trazer orgulho alemão de volta. Né? Aquele orgulho que o povo alemão tinha e que foi massacrado lá durante a Primeira Guerra Mundial e nos seus desdobramentos, tá certo? Então, esses governos fortes, totalitários, eles vão trabalhar com duas formas, não é? Então, tanto o Stalin na União Soviética comunista, quanto o fascismo na Itália com Mussolini, como o nazismo na Alemanha, vão trabalhar de duas formas, tá? A propaganda e a violência. Propaganda e violência. Por quê? Porque o governo totalitário ele quer controlar totalmente, é por isso que chama totalitário. Bom, como é que ele vai fazer isso? Não dá para bater, não dá para surrar, não dá para usar violência em toda a população o tempo todo. Então, o melhor é convencer as pessoas, persuadir as pessoas. Então, eles vão usar a propaganda para isso. A propaganda será utilizada para levar as ideias desses governos totalitários à população. Por isso que Hitler, por exemplo, vai adotar o rádio, né? O principal meio de comunicação na primeira metade do século XX foi o rádio. Ele vai usar o rádio, porque imagina um alemão lá no interior da Alemanha, lá um agricultor alemão, um criador de galinhas ou de boi, né? Lá no interior da Alemanha, ele tinha um rádiozinho, ele podia ouvir a voz de Hitler, né? Os discursos, né, do Hitler. Então a propaganda podia chegar até lá,
tá certo? Então os governos totalitários eles vão usar a propaganda para que as pessoas aceitem e se convertam, né? Amem o seu governante, tá? Quando a propaganda não funciona, aí então você usa a violência, tá? Então para aqueles que discordam do governo, para aqueles que ousam lutar contra o governo, que não aceitam as ideias daquele governo, que criticam aquele governo, então você usa a violência para esses aqui, tá? Então eles vão servir de exemplo, inclusive, para aqueles outros que mesmo não aceitando vão ter que ficar quietinhos, com medo de serem mortos, torturados, expulsos, presos, enfim, essas coisas todas que governos totalitários costumam fazer com aqueles que discordam dele, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, né, a propaganda e a violência muito ligada à ideia de que o governo totalitário tem que transmitir a ideia de ser infalível, né? O governo totalitário nunca pode admitir que errou, porque se ele admitir que errou, isso vai gerar dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas vão duvidar, né? Pô, mas se ele errou aqui, pode ser que ele erre ali também. E começam a duvidar. E se o povo duvidar, acabou o governo totalitário, né? As pessoas têm que acreditar cegamente, piamente no governante, tá certo? Então, o governo totalitário, ele não tem nenhuma pretensão democrática ou de consultar ninguém, né? Ele vai usar de todos os meios para esse controle absoluto das pessoas, tá certo? Vamos voltar naquele slide, por favor? Então, a propaganda e a violência são meios que os governos totalitários têm para expandir as suas ideias totalitárias, né, para as massas, para essa população. Vamos ver aqui algumas imagens, tá? Então aqui, por exemplo, olha só, uma propaganda fascista, uma propaganda que procurava difundir o fascismo, tá? Que é um tipo de totalitarismo típico ali da Itália ou da Espanha fascista também, né? Então, olha só. De um lado aqui nós temos o governo comunista, uma crítica ao governo comunista, os erros do bolchevismo, né? Bolchevismo, vamos recordar, bolchevique era o Partido Comunista, né? Era o grupo dos comunistas que tomou o poder na Rússia em 1917. Então os fascistas estão criticando os comunistas e estão dizendo, olha, nós somos melhores, olha só, os erros do bolchevismo, os erros do comunismo em 19, os benefícios do fascismo em 1923. Então de um lado aqui você tem, né, o bolchevismo, as pessoas passando fome, uma criança ali no colo da mãe, esquálida, tá vendo ali, ó? Podem reparar que tem uma criança esquálida ali no colo da mãe, morrendo, né? E do lado do fascismo você tem ali as pessoas plantando e colhendo, então simboliza ali a fartura que deveria existir num governo fascista contra a miséria, o sofrimento que deveria existir num governo comunista, tá? Então, mesmo que o governo comunista seja do tipo totalitário, o fascismo totalitário, eles tinham visões de mundo muito diferentes, tá? Não vamos confundir aqui fascismo com o comunismo, que são visões diferentes de mundo. Por isso que nós vamos encontrar propagandas fascistas contra o comunismo, como nesse caso aqui que nós vamos ver nesse exemplo aqui, tá? Aqui nós vamos ter a propaganda nazista contra os judeus, tá? Antissoviética e antissemita, antijudaica, né? Contra os judeus em 41. E aqui nós vamos ter um selo da União Soviética. Então, nesse selo aqui, fica muito claro, né, aquela questão da personalidade do líder, né? Vocês podem ver aqui, é um selo que tem crianças ali com a professora e o quadro do Stalin lá no fundo, né? Então, é a ideia do culto à personalidade que nós temos que lembrar que fazia parte do tipo, né, do governo totalitário. Aqui um selo da União Soviética, já era a União Soviética em 1950. Um governo totalitário também, tá? Então, com isso, nós podemos ir adiante aqui na nossa discussão, tá? Com a nossa resolução da situação problema. Situação problema. Então, vamos ver sobre a expansão do fascismo e do nazismo, tá certo? Então, vamos aqui. Apresentando a situação problema. Nessa SP, que é a situação problema, vamos refletir sobre a complexidade da guerra. Os interesses são múltiplos. O crescimento do poder da Alemanha às vésperas da guerra é um tema, então, para que a gente possa pensar, né? A ideia que a gente trabalha aqui, a questão da complexidade das relações internacionais. Não é uma coisa muito simples, como a gente pode imaginar, né? Então, a pergunta é a seguinte: por que
Os países democráticos, como a França e a Inglaterra, não tentaram impedir a ascensão do militarismo na Itália e na Alemanha? Será que França e Inglaterra, que venceram a Primeira Guerra Mundial, que eram inimigas, né, esses dois países eram inimigos da Alemanha, não perceberam o crescimento militar de Hitler, não entenderam as intenções do Hitler, né? Por que será que isso aconteceu, né? Por que houve isso? Então, nós vamos tentar aqui responder a essa questão aqui, tá? Veja só, resolvendo a ASP. A realidade é sempre muito mais complexa do que você pode pensar de imediato. Visões dicotômicas, nós versus os outros, são sempre simplistas. Os alemães, em pouco tempo, inimigos mortais dos ingleses e franceses, até a guerra eram vistos como garantia diante de uma possível invasão soviética. A União Soviética ficou mais tarde ao lado dos aliados. Veja que complicado, parece complicado isso, mas não é não. Vamos entender aqui. Olha só. Quando houve a Revolução Comunista na Rússia, depois transformada em União Soviética, o que os países capitalistas temiam era uma possível invasão soviética. Então, Inglaterra, França, eles temiam que o Stalin invadisse a Europa com suas tropas e transformasse a Europa em países comunistas, uma grande União Europeia comunista. Então, eles temiam uma invasão comunista. Então, diante de uma possível invasão comunista, o que esses países pensaram assim? Olha, uma Alemanha forte, né, mesmo sob o governo do Hitler, mesmo que a gente não concorde muito com ele, mas uma Alemanha forte vai servir de tampão, né, vai servir de barreira para uma possível invasão soviética, né, porque era sabida o desprezo que Hitler tinha pelos comunistas, né? Porque Marx era judeu, né? Marx, que é o criador lá, um dos principais pensadores comunistas, era judeu. Então, havia um desprezo. Então, sabendo disso, não é? Uma Alemanha forte poderia impedir uma possível invasão ali dos soviéticos. Uma outra causa também, nós temos que lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela foi dolorosa, ela foi traumatizante, então muitas pessoas eram contra a guerra, então elas queriam adiar um próximo conflito o máximo possível, né? Havia um interesse em evitar essa guerra. Então essas duas questões. Olha só, né? Pouco tempo depois, quando Hitler invade a União Soviética, né? Lá a partir da metade da Segunda Guerra, a União Soviética torna-se aliada da França, aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Então, aquele país que até aquele momento era visto como inimigo, perigoso, de invadir ali a Europa, tornou-se aliado, né? Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial volta a ser inimigo de novo, né? A União Soviética volta a ser inimiga do Ocidente capitalista novamente. Foi uma aliança temporária, né? Porque tem aquele ditado, né, que diz assim, inimigo do meu... amigo do meu inimigo, né, é meu inimigo também. Então, olha só, se a Alemanha, né, ela era inimiga e ela invadiu a União Soviética, então a União Soviética passa a ser amiga, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Inclusive os americanos e ingleses vão ajudar economicamente o governo do Stalin, né? Veja só, governos capitalistas ajudando um governo comunista, tá? Mandou material bélico, comida, dinheiro, né, mandou um monte de coisas para ajudar a União Soviética a lutar contra os alemães, tá? Então, tanto os comunistas quanto os capitalistas se juntaram ali para lutar contra os nazistas e fascistas na Europa. Veja como é complexo isso, né? Então, não é uma coisa simplista, nós versus capitalismo versus comunismo, fascismo versus capitalismo versus comunismo. Não é uma coisa muito simples. Nós temos que entender que as relações internacionais, elas são feitas de interesses múltiplos. Então, naquele momento ali, o interesse tanto de comunistas como de capitalistas era derrotar Hitler, só isso, né? Então, nós podemos perceber, por essa nossa discussão, como nós temos que nos aprofundar permanentemente na discussão dessas coisas. Não podemos ter esse raciocínio simplista, né? Nós versus eles, tá? Não existe países amigos, existem países que têm interesses idênticos, né? Quando deixa de ter interesse idêntico, passa a ser inimigo, tá certo? É assim que funciona na prática essas questões, tá bom? Então agora vamos para a nossa próxima atividade, no próximo slide, por gentileza. Tá? Que é a nossa atividade de interação, né? Atividade de interação. Olha só, vamos falar aqui sobre a crise de 29. Nossa interação é sobre a crise de 29. Quais os efeitos da crise de 29
foram sentidos, né, na economia brasileira da época. Então, quais efeitos a crise de 29 teve sobre a nossa economia e eu ouso dizer aqui, sobre a nossa política. Né? Vamos tentar aqui juntar de forma integrada, né, forma articulada a história mundial com a história do Brasil. Vou dar então um minutinho para vocês pensarem a esse respeito e nós já voltamos com o comentário dessa atividade. Muito bem. Então, a respeito da crise 29 e seus efeitos sobre a nossa economia, sobre a nossa política. Então, vamos lembrar que nesse período, que era a primeira metade do século XX, né, até 1930, o governo brasileiro era caracterizado pelo domínio das oligarquias cafeeiras, né? Os cafeicultores dominavam a economia brasileira. Então, os governos, até 1930, protegiam os produtores de café. Em 29, houve a crise econômica nos Estados Unidos e os americanos, por conta da crise, deixaram de importar uma série de coisas. Pararam de comprar seda da China, pararam de comprar cobre do Chile e pararam de comprar o nosso café, tá certo? E a economia brasileira dependia quase exclusivamente do café. Nossa economia, apesar de já ter começado a sua industrialização, a indústria brasileira ainda estava bem no começo, né? Nossa economia ainda era baseada muito na cafeicultura, né? Ela era agroexportadora ainda até aquele período. Então, nós dependíamos do café. Agora, vocês imaginem que metade do café que nós produzíamos, que nós exportávamos, era vendido pelos americanos, né? Então, se você considerar ainda outros países que também entraram em crise, também pararam de comprar café ou diminuíram a compra de café, significa que sobrou café no mercado nacional. Então, o governo teve que comprar esse café e queimar. Nós chegamos a queimar o café, a jogar o café no mar, porque não tinha o que fazer aquele montanha de café que nós tínhamos e não conseguimos vender, né? Isso enfraqueceu as oligarquias cafeeiras e contribuiu para a chamada Revolução de 1930. Então, quando Getúlio Vargas, tendo perdido as eleições, né, para o Júlio Prestes, toma o poder lá em 1930, iniciando uma nova fase na história brasileira do governo Vargas, né, o primeiro governo Vargas de 30 a 45. Então, isso se deve, em parte, a esses efeitos da crise americana aqui no Brasil. O Brasil só não sentiu mais a crise porque nós éramos justamente país agrário, né? Então, as pessoas no campo, apesar de terem sentido a crise, sempre tinham uma galinha, um porquinho, né? Sempre tinha lá um pé de milho que podiam se alimentar. Se nós fôssemos um país mais urbanizado, teríamos sentido muito mais a crise de 29. De qualquer forma, ela teve um efeito tanto sobre a nossa economia quanto sobre a nossa
política, porque é importante ver esses vínculos, né? O Brasil não era e não é um país isolado do resto do mundo, nós sofremos influência daquilo que acontece no globo inteiro, tá bom? Agora podemos ir adiante no nosso próximo slide e verificar o nosso próximo conceito que nós vamos estudar aqui, né? Vamos ver aqui, o próximo conceito será a Segunda Guerra Mundial, né? Muitos alunos esperam muito tempo para poder estudar essa questão aqui, alunos gostam muito desse tema. Então vamos ver aqui, nós vamos trabalhar aqui, olha só, o Tratado de Versalhes, né? Por quê? Porque o Tratado de Versalhes tem uma influência grande na Segunda Guerra Mundial. Nós temos quem lutava contra quem, tá? É muito importante isso aqui, né? Quem lutava contra quem. Então, de um lado, o que nós chamamos de aliados. Então, na Segunda Guerra Mundial, nós chamamos de aliados a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Lembrem disso aqui, né? Esses aqui eram capitalistas, mas a União Soviética era comunista, eram chamados de aliados. Claro que outros países também estavam aqui o Canadá, mesmo o Brasil, em certo momento, aderiu ali ao grupo dos aliados. Mas sempre que nós falamos aliados, temos que lembrar desses 4 aqui, que são os fundamentais. Tá? Eles que ganham a guerra no final das contas, são eles que depois dividem a Alemanha entre eles e assim por diante. Então são os aliados. O eixo, chamado eixo, então é Alemanha, Itália e Japão. Tá? Alemanha, Itália e Japão. Tá? Eles formam o eixo. Então era esse aqui versus esse aqui. O período dessa guerra, então, de 1939 até 1945, né? 39 e 45 é o período, então, da Segunda Guerra Mundial. Vamos, então, voltar lá para o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes foi o tratado que colocou o fim, um dos tratados que colocaram fim à Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado, a Alemanha sofreu muito, ela foi destruída, né? Além da guerra, pelo tratado. Ela teve que pagar as dívidas, não é? Ela teve seu exército diminuído, perdeu territórios na Europa, perdeu territórios na África, na Ásia, enfim, as colônias ela perdeu. Então ela foi humilhada, tá? O orgulho alemão estava muito danificado. E isso vai favorecer o discurso do Hitler quando ele assume o poder, tá? Ele promete trazer de novo o orgulho alemão, né? O povo alemão pudesse se orgulhar, né? A questão do nacionalismo, de ser alemão. Tá? Então, por isso que esse tratado aqui é importante, para que a gente possa entender ali a psicologia alemã desse momento aqui, tá? Bom, uma vez que Hitler chegou ao poder, ele começa uma política de expansão territorial, defendendo que a Alemanha precisava de mais espaço vital, que a Alemanha precisaria... O que é esse espaço vital? Né? Vital tem a ver com vida. Então, Hitler defendia a ideia de que o território alemão era muito pequeno, que precisava de mais espaço para os alemães viverem, tá? Então ele começa uma política de expansão territorial. Então, por exemplo, em certo momento, a Alemanha anexa a Áustria, chamada Anschluss. As tropas alemãs invadem a Áustria e a Áustria se anexa à Alemanha. A Hitler diz que os austríacos, na verdade, são alemães, tá? E ele tem certa razão mesmo, né? Porque no momento da unificação alemã, a unificação alemã se deu em torno da Prússia e não da Áustria. A Áustria ficou por de fora ali da unificação alemã. Agora, com a anexação da Áustria, fazendo parte do território alemão, isso parecia que estava sendo corrigido. Depois, ele toma outras regiões, a Renânia, né, uma parte da Tchecoslováquia, porque havia muito alemão. Então, onde tem alemão, é Alemanha. Vamos invadir. E então o Hitler foi expandindo o seu território. Mas a França e a Inglaterra pareciam cegas a isso, né? Eles invadiam, protestavam, negociavam, acertavam e faziam, parece que vista grossa, né? Não estavam percebendo. Hitler, então, rearma a Alemanha, volta a ter um exército poderoso, uma marinha de guerra, uma força aérea de guerra, ele vai crescendo, né? E aqueles países capitalistas do Ocidente vão permitindo que isso vá acontecendo, né, com medo de uma invasão, uma possível invasão da União Soviética na Europa. O medo maior é do comunismo e não do Hitler, até esse momento aqui. Então começa uma expansão territorial do Hitler, tá? Então ele faz, inclusive, um acordo, né, um acordo de não agressão com a União Soviética. Nesse primeiro momento aqui, né, no início, que antecede a guerra, o Hitler faz um acordo com Stalin de não agressão, nem a Alemanha
invadiria a União Soviética, nem a União Soviética invadiria a Alemanha. Tratado que depois o Hitler vai descumprir, né? Porque ele vai invadir a União Soviética um pouco mais tarde. Mas até esse momento aqui era isso, tá? Então nós temos algumas imagens para que a gente possa ver aqui, tá? Vamos lá, o slide. Então, olha só. Nós temos aqui uma publicação britânica, né? Britânica. Temos que entender que a Grã-Bretanha é o conjunto, é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha que tem 3 países, né? A Escócia, o país de Gales e a Inglaterra. Então, britânica é referente a esses 3 países, tá? Uma publicação britânica do período da Segunda Guerra Mundial que representa de forma grotesca, não é? De forma de uma charge, não é? Ali os líderes do eixo. Então, vocês podem ver aqui, né, uma caricatura do Hitler, uma caricatura do imperador japonês e uma caricatura aqui do Mussolini, que era o ditador lá da Itália, né? Então, veja só, enquanto você está dormindo, é para você acordar, né? Era uma forma de fazer a população estar atenta a isso, né? Enquanto você está dormindo aqui, ó, né? Eles estão crescendo, né? Então não durma, não se abstenha, vá servir o seu exército, vá lutar pelo seu país. A ideia era essa aqui, né? Por isso né, eles estão dormindo, né? Então o que acontece? Os ditadores aqui estão torcendo que o inglês lá, que o britânico continue dormindo, porque assim eles vão crescendo, tá? Então essa é uma publicação típica, uma propaganda aqui a respeito disso, né? Vamos ver uma outra imagem agora. Aqui nós temos a entrada da polícia alemã nazista na Áustria em 1938, então aquele período de expansão territorial. Então as pessoas, tá aqui a bandeira nazista, típica bandeira nazista, os soldados, né? Isso faz parte também desses governos totalitários. O governo totalitário é sempre militarista, né? Ele tem esse vínculo com o militar, com a coragem, com a arma, né? Com o desejo da guerra, porque faz parte, né, de você dominar as pessoas e acender o orgulho nacionalista. Por isso as pessoas estão saudando, né, essa saudação típica que todos conhecem do Heil Hitler, né? Faz parte disso. Porque no governo totalitário as pessoas passam a acreditar que são poderosos, assim como o seu país parece ser poderoso, né? Porque o seu governante parece ser poderoso também, tá? Faz parte aí desse vínculo aí com o totalitarismo, no caso aqui, alemão. Nessa outra imagem, nós temos aqui a guerra no Pacífico. Muitas vezes a gente pode duvidar, por que o Japão entrou nessa guerra? Veja só, para a Alemanha, o Japão estar do seu lado era muito bom. O Japão também tinha uma política nacionalista de expansão territorial, tá? Então ele invadiu aqui toda essa região. E para a Alemanha é importante que muitos desses territórios aqui na Ásia, eles eram ingleses ou eram franceses. Então, mais uma frente de batalha para os ingleses e franceses era muito útil para eles, tá? O Japão também era interessante, porque mais uma frente de batalha para a Inglaterra e a França também era bom para eles. Então, aqueles eram aliados. O Japão, nesse momento, era aliado. Só que a expansão japonesa vai entrar em atrito com os Estados Unidos, porque muitas ilhas do Pacífico aqui eram norte-americanas, né? Os americanos eles foram se expandindo para o oeste, tá certo? Então havia essa questão aí também no Pacífico, a Segunda Guerra Mundial. Então vamos adiante aqui. Olha só, nosso próximo conceito, tá? Ainda sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, início da Segunda Guerra Mundial, invasão da Polônia. Então, o que dá início à guerra, tá? Sempre quando uma guerra, ela sempre tem causas muito anteriores, a crise vai aumentando até que a última gota d'água. Então a última gota d'água que dá início à guerra é a invasão da Polônia. Foi aí que Inglaterra e França acordaram para o fato do que a Alemanha não iria parar a sua expansão territorial. Então a guerra tradicionalmente é colocada como tendo começado com a invasão da Polônia. Então, quando a Alemanha invadiu a Polônia, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Esse é o início da guerra. Vamos lá, o slide, por gentileza? Então, olha só, Batalha da Inglaterra. Vamos ver o que é essa Batalha da Inglaterra aqui, tá? Pensa aqui comigo, tá? Os americanos só entraram na guerra em 1942, tá? Então, 39, 40, 41, 42. Então, até a entrada dos Estados Unidos, gente, a Segunda Guerra Mundial na Europa foi basicamente a Alemanha versus Inglaterra. Porque a Alemanha invadiu a Polônia, invadiu a Holanda, a Bélgica
a França capitulou muito rapidamente, ela se rendeu rapidamente, e aí a Alemanha tinha um grande objetivo. Hitler tinha um grande objetivo, que era invadir a Inglaterra. O grande inimigo ali era a Inglaterra. Vamos lembrar que muitos tentaram invadir a Inglaterra antes do Hitler, né? A última vez que alguém conseguiu invadir a Inglaterra foi no ano de 1066. Presta atenção, 1066, quando Guilherme o Conquistador conseguiu dominar a Inglaterra. Depois disso, nunca mais ninguém conseguiu dominar. Filipe II tentou, Napoleão tentou, ninguém conseguiu. Hitler também queria dominar a Inglaterra, né, e também não conseguiu. Então a Batalha da Inglaterra foi uma batalha aérea, tá? Porque a Inglaterra é uma ilha. Então para você chegar lá, você precisava ir de barco. Então a ideia do Hitler era bombardear diariamente a Inglaterra até que os ingleses se rendessem e eles pudessem então invadir aquele território, tá? Então, Londres, né, cidades inglesas eram bombardeadas, né? Quando a gente assiste filme que se passa nessa época, é muito comum a gente ver que as crianças inglesas foram retiradas das grandes cidades e mandadas para o campo para proteger as crianças contra os bombardeios dos alemães, né? Só que os alemães não conseguiram vencer, né? A Força Aérea Britânica foi superior, não, derrubava-se muito mais aviões, a Luftwaffe da Força Aérea Alemã do que da Real Força Aérea da Inglaterra, tá certo? Então, os alemães perdiam essa batalha, né? Os americanos só entram, vamos lá no slide, por favor, os americanos só entram, então, né, quando o Japão ataca uma base, um porto dos Estados Unidos lá em Pearl Harbor, no meio do Pacífico, né? Então, uma região que pertencia aos Estados Unidos, uma base militar, os japoneses atacam os Estados Unidos então declaram guerra ao Japão, isso é muito importante, os americanos declaram guerra ao Japão, eles não declararam guerra à Alemanha, quem declara guerra aos Estados Unidos é a Alemanha. Hitler declarou guerra aos Estados Unidos, aí os americanos entram na guerra nos dois grandes cenários, tá? No Atlântico, na Europa, e no Pacífico contra o Japão. Os americanos ali vão aumentar o seu poderio militar, o seu poderio econômico, a economia americana que estava começando a se recuperar da crise de 29, agora então com a guerra recupera mesmo, né? Porque a produção aumenta muito, armas, aviões, tanques, jipes, caminhões, uniformes, paraquedas, munição, enfim, um montão de coisas passam a ser produzidas e isso vai gerar mais emprego, mais renda, a economia americana vai crescer enormemente a partir daí. Tá? Então os americanos entram na guerra e aí sim vai pender, é claro, para os aliados, né? A entrada dos americanos vai ajudar muito os aliados, porque até 42 a Alemanha estava na ofensiva, né? Até 42 a Alemanha estava vencendo a guerra, tá? Se parasse ali, alguém diria, quem que vai vencer a guerra? Quase todo mundo ia dizer, não, a Alemanha ia vencer a guerra, porque ela estava vencendo. Ela invadiu tudo com uma facilidade muito grande, né? O exército alemão era muito poderoso, muito disciplinado, muito eficiente, tá? Mas a entrada americana vai mudar esse peso aí. Tá? Vamos lá no slide, por gentileza? Então, aqui, ó, tá? O que nós vamos ter? A Alemanha invade a União Soviética, aí nós temos, né, o grande cerco de quase 3 anos a Leningrado, tá? E a Batalha de Stalingrado, a grande derrota alemã. A primeira grande derrota alemã é a Batalha de Stalingrado, tá? Os alemães perdem, aí começa a virar, né? A União Soviética vai pressionar a Alemanha de volta para a Alemanha, os alemães de volta para a Alemanha, e vai haver o desembarque na Normandia, o famoso dia D, em que os aliados desembarcam na Normandia. Ao mesmo tempo, há americanos invadindo aqui a Itália, então a Alemanha está cercada, tá? Cercada de um lado pelos aliados que desembarcaram na Normandia, do outro lado pela União Soviética comunista do Stalin, que pressiona aqui, e aqui o exército americano na Itália, na qual o Brasil participou, né? O Brasil participou aí justamente, tá bom? Vamos ver algumas imagens aqui, ó. Esta aqui é a Normandia, tá? Então os aliados invadem por aqui a Alemanha, lembrando que desse outro lado aqui estava a União Soviética, né? Pressionando aí a Alemanha. Aqui é um navio dos Estados Unidos após o ataque a Pearl Harbor, em 41, que faz os americanos entrarem na guerra, tá? Aqui é uma fotografia do navio americano, o Arizona, afundando. Aqui o dia D, forças britânicas durante a invasão da Normandia, no dia 6 de junho de 44, famoso dia D, em que os aliados desembarcam na Normandia, tá certo? Então a partir daqui nós podemos ir adiante no nosso próximo conceito, tá?
que será sobre ainda a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan, o Japão, né, os bombardeios nucleares, a rendição japonesa e o final da guerra. Né? Vamos falar aqui, vamos começar com o Projeto Manhattan, tá? Os alemães tinham um avanço tecnológico muito grande, muito desenvolvido, a tecnologia alemã, e eles estavam desenvolvendo, né, uma arma nuclear, uma arma completamente nova de todas que existiam. E aí o governo americano foi avisado disso. O próprio Albert Einstein, o famoso físico que todos conhecem pela teoria da relatividade, mandou uma carta para o governo americano avisando disso. E aí os americanos então resolvem antecipar-se a isso e construir a primeira bomba atômica do mundo, né? E para isso criam o famoso Projeto Manhattan, que é o projeto de fabricação da primeira bomba nuclear. E foi um projeto secretíssimo, né? Um projeto muito secreto, o que não impediu, é claro, alguns espiões de espionarem ali, mas era secretíssimo, né? Então eles tinham lugares secretos onde eles desenvolviam isso. Então havia, por exemplo, no Novo México, no deserto do Novo México, onde eles faziam as explosões nucleares. E havia também no Tennessee. Tennessee é um estado americano onde havia uma cidade secreta. Eles fizeram uma cidade inteira só para enriquecer o urânio, produzir o elemento radioativo para a bomba nuclear. Então eles compraram, o governo americano comprou uma fazenda enorme e lá construiu então uma cidade onde as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. As pessoas só sabiam uma coisa. Por exemplo, uma pessoa lá, uma senhora que lavava roupa. Então ela foi instruída a passar o contador Geiger, né, na roupa para medir a radiação da roupa. Mas ela não sabia disso, ela só sabia o seguinte: passa esse instrumento aqui, se ele apitar, você avisa a gente. Então cada um só sabia um pedacinho de cada coisa, ninguém sabia tudo. Eles só souberam que estavam trabalhando no projeto de bomba nuclear quando ela explodiu. Quando o presidente americano, ao anunciar a explosão nuclear no Japão, ele agradeceu às pessoas daquela cidade. Aí que eles perceberam que eles estavam trabalhando na bomba nuclear, né? Então o urânio saía dali e ia então para o Novo México para ser utilizado nas bombas nucleares. Então a fabricação das armas nucleares, tá? As armas nucleares, a princípio, elas foram pensadas para explodir na Alemanha. Era para usar na Alemanha. Mas a Alemanha se rendeu antes da bomba ficar pronta, tá? Então não foi necessário utilizá-las na Alemanha e elas foram utilizadas então no Japão. As duas explosões nucleares no Japão, Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades. O argumento americano para usar duas armas nucleares, destruir duas cidades inteiras em poucos segundos, porque uma arma nuclear é isso, né? Você joga uma bomba e em poucos segundos ela destrói tudo. Ela destrói de várias formas, pelo deslocamento do ar, né? Você imagina uma explosão violenta, o ar deslocado destrói tudo. Aí o ar retorna, né? Depois vem o calor das coisas que se incendeiam, do próprio calor da bomba, e depois a radiação, que vai ficar naquele terreno ali durante muito tempo, tá? Então, a destruição é completa, as pessoas morrem em questões de segundo. Quem estava próximo do lugar da bomba nem sabe o que aconteceu, né? Morreu e nem sabe que morreu, porque é uma morte instantânea, uma única bomba que mata milhares de pessoas, tá? E foi usado duas vezes. O argumento americano era que, como o Japão não se rendia, não queria se render e parecia que não ia se render nunca, né? Eles começaram a usar até aqueles kamikazes, né? Aqueles aviões que caíam sobre os navios americanos, matando o piloto. Eles argumentaram que as bombas iam abreviar a guerra. Diante de uma explosão tão grande, não havia solução para os japoneses a não ser a rendição. Por isso a questão ali das bombas nucleares, tá bom? Então vamos lá naquele slide, por favor. Então olha só, então a rendição japonesa no final de 45, né, 1945. Então diante, claro, dessas explosões, era impossível que os japoneses não se rendessem. Então, o imperador japonês vai concordar com a rendição japonesa, tá? Então, os aliados, no final da guerra, saem vitoriosos, né? Quem são esses aliados aqui? Vamos recordar, os aliados são Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos são os aliados, eles que vencem a guerra, tá? São os vitoriosos da guerra. Então, com a rendição
da Alemanha antes e do Japão depois, é colocado fim aí à Segunda Guerra Mundial. Então vamos ver aqui algumas imagens disso, né? Aqui nós temos um general americano falando para os funcionários de Oak Ridge, no Tennessee. É a cidade secreta na qual uma grande parte da bomba nuclear foi fabricada, né? Então, aquele lugar secreto lá, muito esquisito para as pessoas que moravam lá, mas que foi um dos lugares essenciais aí para a construção da bomba nuclear. Então ele está falando para essas pessoas, né? Então essas pessoas só souberam que estavam participando de um projeto tão importante quando foram parabenizados pelo presidente americano em seu discurso após a destruição de Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. Tudo bem? Então aqui nós temos uma outra imagem, essa aqui é Hiroshima, devastada pela bomba atômica em 45, tá? Então, a bomba nuclear realmente é uma coisa tão poderosa, tão inacreditavelmente poderosa, né? E as bombas de hoje, que ainda tem bomba atômica por aí, são muitíssimo mais poderosas ainda do que aquelas lá, né? Então, nós temos que lembrar sempre dessa questão aí, né, do perigo que são as armas nucleares, tá certo? Vamos lembrar dessa cena quando vocês forem estudar a questão da Guerra Fria, né, mais para frente um pouquinho na nossa história. Aqui nós temos a cerimônia de rendição do japonês lá no USS Missouri, que é o nome do navio, tá? Então, o nome do navio, onde os representantes do governo japonês estão assinando a rendição incondicional japonesa aqui, tá certo? Então, o Japão perde a guerra, ele assina então aqui a rendição, e aí nós começamos uma nova fase na história, né? Porque com o final da guerra, o mundo é completamente diferente do mundo que vivia até aquele momento. A guerra, ela marca bem mesmo, né? No caso do Brasil, por exemplo, é o final do governo Vargas, né? Coincidentemente, não tão coincidentemente assim, o final da Segunda Guerra Mundial também marca o final do primeiro governo de Getúlio Vargas, que governou de 30 até 45. O Brasil é outro, o mundo é outro, agora nós começamos uma nova fase na história do mundo, tá certo? Vamos voltar lá ao slide para continuar a nossa próxima atividade, então, que é a nossa próxima situação, problema, tá certo? Vamos ver a nossa próxima SP aqui, que vai trabalhar a respeito do controle, né? Como é que se controlam, tá? Então, nessa SP, nessa situação problema, nós vamos refletir sobre as práticas de limpeza racial que caracterizaram o regime nazista da Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E nós vamos ver como esse tema ainda é pertinente, ou seja, ainda é útil para os nossos dias aqui, tá? Então vamos problematizar a situação problema. Em julho de 1933, foi decretada a lei de esterilização compulsória de diversas categorias de defeituosos. E com o início da Segunda Guerra Mundial, os alemães, considerados mentalmente deficientes, passaram a ser mortos em câmaras de gás. Então, vamos destrinchar aqui o nosso pequeno probleminha, né? Qual é o problema que nós estamos trabalhando aqui? Olha só, veja só. Primeiro, o que é esterilização? É você impedir ou tirar a fertilidade de alguém, tá? Então, por exemplo, quando você castra um animal, você tem lá um gatinha, um cachorrinho, uma cadelinha, e você castra, você está esterilizando para que ela não possa ter filhotes, tá? Nesse caso aqui, eram pessoas, né? Então o governo nazista, ele esterilizava compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aquelas pessoas que ele considerava defeituosas, né? Que tinham defeitos, porque tinha alguma característica que não combinava com a pureza de raça pretendida ali pela ideologia nazista, tá certo? Então, e aqueles que eram considerados mentalmente deficientes também passavam, então, a ser mortos em câmaras aí de gás, tá? Então, isso aconteceu lá no governo nazista, naquele momento lá. Então, vamos ver aqui qual é a questão. Médicos nazistas realizavam experimentos em prisioneiros no campos de concentração em Auschwitz. Mengele era um médico nazista que no final da guerra fugiu para a América do Sul. Ele morreu aqui no Brasil, inclusive, tá? Aqui em São Paulo, ele acabou morrendo aqui. Então, esse é um dos principais médicos alemães daquela época, né? Então, Mengele dedicou-se ao estudo de gêmeos para investigar a contribuição genética ao desenvolvimento de características normais e patológicas. Cerca de 1.500 pares de gêmeos submetidos às suas experiências, menos de 200 sobreviveram, tá? Então, aqui, né, muitos
daqueles que eram presos pelos nazistas, judeus, testemunhas de Jeová, ciganos, entre outros grupos minoritários, eram presos, né, nos campos de concentração, e muitos serviam como cobaia aí para as experiências médicas, né, nazistas, tá? Então, quais as lições as práticas nazistas de eugenia podem fornecer para o mundo contemporâneo? O que é eugenia? Eugenia é essa purificação da raça, a ideia de que tem que purificar a raça, que a mistura é errada, que a mistura é ruim e que a pureza, uma pretensa pureza, ela é benéfica, tá certo? Então, que lições essas práticas que os nazistas faziam podem nos trazer para hoje, né? Quais são as lições que nós podemos ter a partir, então, daí? Então, vamos ver aqui resolvendo, tá? Vejam só, hoje o aumento dos conflitos envolvendo questões étnicas e raciais, além das possibilidades engendradas, ou seja, produzidas pela engenharia genética, torna a experiência nazista uma grande fonte de lições sobre os limites de nossas decisões, né? Então, vamos pensar juntos aqui, né? Se as experiências com a eugenia, elas eram perigosas e trouxeram um mal muito grande na época do Hitler, não é? Hoje, esse é um perigo maior ainda com a engenharia genética, tá? Então, hoje nós temos a possibilidade real de manipular os genes. Nós podemos manipular genes, né? Quando você ou eu vamos ao mercado e compramos lá um produto qualquer alimentício e tem um triângulozinho preto com a letra T dentro, significa que aquele produto alimentício é um produto transgênico, tá certo? Então, o gene, né, a genética daquele produto alimentício foi alterada. Por isso que é transgênico, tá certo? Nós podemos fazer isso com plantas, animais e podemos também fazer com os seres humanos, tá? Então, teoricamente, nós poderíamos produzir só seres humanos com certas características, eliminando outras características que poderiam ser consideradas ruins, tá? Então, essa ideia de purificar a raça do ponto de vista genético é um perigo, né? Do ponto de vista da liberdade das pessoas, do direito que as pessoas têm, né? Então imagina que uma característica que você tenha seja considerada inapropriada pelo governante. Imagina que você tem uma característica aí qualquer, sei lá, uma orelha de um certo tipo, e o governante daquele lugar lá onde você está morando não gosta de orelhas daquele tipo lá e resolve fazer uma limpeza étnica para que todas as pessoas que têm aquele tipo de orelha sejam eliminadas. Ou esteriliza você, ou seus filhos vão ter que passar por um processo genético para não ter a orelha daquele tipo lá, né? Olha o perigo que é isso, né? Então, por isso que as experiências genéticas com seres humanos, elas são muito complicadas de serem feitas justamente pelo perigo que traz, né? Então, a lição do exemplo nazista é que nós temos que ter muita ética na hora de fazer a pesquisa científica. Temos que pensar muito bem até que ponto as nossas decisões vão. Porque existe uma diferença entre o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Por exemplo, nós podemos fazer a bomba atômica para destruir uma cidade inteira em poucos segundos? Podemos, temos tecnologia, podemos fazer isso sim. Lá a bomba atômica na cidade onde você mora, todo mundo vai morrer. Nós podemos fazer isso? Podemos. Temos poder para fazer isso. Nós devemos fazer isso? Acho que não. E você, tenho certeza, não vai concordar também, né? Que vai concordar com a ideia de que não devemos fazer isso. Então, uma coisa é o que a ciência pode fazer. A outra coisa é o que ela deve fazer, tá? Então, esse é um debate, é claro, né? Não há uma solução fácil para isso. Se por um lado há um perigo, né? Por outro lado, há coisas que poderiam ser vantajosas. Nós poderíamos, por exemplo, alterar o gene para evitar uma doença genética. Existem muitos problemas de saúde que são genéticos, né? Os genes produzem aquele problema de saúde. Se nós mudássemos aquele gene, aquele problema de saúde não ia se manifestar. Já pensou? Se eu puder antecipadamente saber que o meu filho vai ter um problema de coração e eu poder evitar que ele ter um problema de coração, claro que eu vou fazer, né? Muitas pessoas vão fazer, né? Isso é uma mudança genética, tá? Só que, né, daí para a ideia de purificar as raças, né, é um passo, né, um pulinho para a gente começar aí a questão do totalitarismo. Porque uma coisa é quando eu decido,
né? Outra coisa é quando o Estado decide, o governo decide quem vai viver, quem não vai viver, quais são as características que devem ser mantidas, quais que devem ser eliminadas. Esse é o perigo, né? De um controle totalitário, científico totalitário. É perigoso mesmo. Então, são discussões que nós devemos ter. Não há uma solução prática para isso. Eu não tenho essa solução. É apenas para que nós possamos discutir esses problemas, né? Sem aceitar, assim, de mão beijada ou nem contra, nem a favor. Que a gente pense realmente a respeito dessas possibilidades. E a história tem essa função. Ensinar, né? Os erros do passado tem que nos ensinar aquilo que nós devemos fazer nos dias de hoje, tá bom? Então vamos lá no slide, né? Para continuar aqui a nossa atividade. Então agora nós vamos fazer a nossa atividade de interação, tá? Atividade de interação. Aqui, quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Olha só que atividade interessante. Essa é uma atividade do ENAD, tá? Que é o Exame Nacional do Ensino Superior. Tudo bem? Então, muitas pessoas que se formam nos vários cursos têm que fazer o ENAD para poder receber o diploma. Então, aqui é uma questão do ENAD de História, tá? Então, no ENAD de História, tinha essas duas gravuras aqui. Uma da revista Time, americana. Então, está escrito lá, o homem que venceu Hitler, tá? Do Eisenhower, que era o general lá. E aqui do outro lado, nós temos um soldado soviético erguendo a bandeira da União Soviética no Reichstag, que é lá o parlamento alemão. Porque nós sabemos que a Alemanha chegou primeiro, né? Desculpe, a União Soviética chegou primeiro na Alemanha. Quem chegou primeiro na Alemanha foram os soviéticos, não os americanos, tá? Então, quando chegaram lá, eles colocaram, tá aqui, né, a bandeira soviética no hashtag e aqui a gravura da revista americana, tá? Então, está escrito aqui assim, a questão continuava assim. Após apresentar as imagens, o professor introduziu o debate acerca das disputas entre americanos e soviéticos sobre a memória da Segunda Guerra Mundial, tá? Com base na análise das imagens e no encaminhamento sugerido pelo professor, conclui-se que, então, aqui é daquele tipo de questão que tem 4 afirmativas e nós temos que saber quais são verdadeiras e quais não são verdadeiras, tá? Então, nós temos afirmativas aqui, a partir da imagem, daquelas 2 imagens da revista Time e da bandeira soviética no parlamento alemão, nós podemos concluir que, primeiro, a manchete da revista Time reitera significa confirma, tá? Apoia. Reitera a ideia transmitida pela foto do soldado soviético. Ou seja, a mensagem da revista Time é a mesma mensagem transmitida pela foto do soldado soviético? Nós podemos ver que não é não, né? Por quê? Porque na primeira imagem está dizendo que quem venceu a guerra foram os americanos, que é uma ideia muito comum, né? Inclusive, nós aqui no Ocidente, como nós assistimos muito filmes americanos de guerra, nós realmente, às vezes, parece para nós que só os americanos lutaram na guerra, ninguém mais lutou lá, né? Eles ganharam da Alemanha sozinhos. Claro que eles tiveram uma importância muito grande, evidentemente, ninguém nega a importância americana, mas não foram os únicos que venceram a guerra sozinhos, tá certo? Então, essa não é verdadeira. A 2, a edição especial da revista Time busca ressaltar a importância do dia D para a derrota de Hitler, né? Então, isso é verdadeiro, né? Porque o Eisenhower é colocado como o homem que venceu Hitler, que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então, o dia D aqui é dado como o dia mais importante da guerra, o dia que começou o final da guerra, né? E quase que a gente esquece que se os aliados invadiram pela Normandia no dia D, os soviéticos invadiram também, né, pelo Oriente a Alemanha, tá? Isso não fica claro naquela revista lá. 3. Os 2 documentos servem ao objetivo de minimizar a importância dos esforços conjuntos dos aliados para a vitória final sobre Hitler. Isso aqui é verdadeiro, né? Então, naquela gravura da bandeira soviética, os soviéticos tentam demonstrar que eles que venceram a Alemanha. E na revista americana, tenta demonstrar que foram os americanos que venceram a guerra. Os 2 lados aqui tentam demonstrar isso, né? Número 4. A foto do soldado soviético denuncia o golpe de Estado promovido pelo Exército Vermelho com o intuito de instalar o comunismo na Alemanha, né? Isso não existiu, né? Não teve golpe nenhum, né, dos soviéticos no Estado. O Hitler tinha se matado, os alemães se renderam, não houve isso aqui, então isso aqui é falso, tá? Então estão corretas apenas as afirmativas, tá? 2 e 3, como nós vimos ali, né? A número 1
né, está falsa, né, a 2 e a 3 são as verdadeiras aqui, como nós podemos ver lá naquele exercício que nós fazemos aqui. Veja, essa é uma questão típica do ENAD, né, de interpretação, né? Então, se você conhecer ali, estiver com a sua leitura, seus estudos em dia, vai responder com facilidade qualquer questão desse tipo aqui, por exemplo, né, nesse exercício aqui que nós passamos para vocês, tá certo? Então, nós podemos agora partir para a nossa próxima, para a continuação aqui, para a recapitulação do que nós vimos até agora. Nós vamos falar aqui, então, né, assim como lá no contexto, né, do totalitarismo e a guerra, tá? Então, vamos relembrar aqui, né, recapitular o nosso conteúdo todo, tá? Então, vamos lembrar que no período entre guerras é o período de ascensão dos regimes totalitários. O que é um governo totalitário, professor? Governo totalitário é aquele governo que pretende um controle total sobre a população, controle do corpo e da mente. Um governo totalitário não quer apenas que você obedeça, mas que você ame o seu governante, que você idolatre o seu governante. Por isso, é a questão da personalidade, que nós já vimos isso, né? Então, a figura, então por isso a imagem, a fotografia, né, do governante está estampada em tudo quanto é lugar, está na casa das pessoas, na repartição pública, nos estádios, nos desfiles, porque o governante quer o controle, estar presente, né, no controle de tudo. Para que esse controle se efetive realmente no mundo concreto, o governo totalitário tem algumas estratégias, tá? A primeira é transformar a população numa massa. Tá? Por que uma massa, né? Imagina a massa de pão. A massa de pão é feita de trigo, ovo, farinha, o trigo é farinha, claro, o sal, fermento, uma série de coisas. Aí você faz o pão. Só que quando você faz a massa, você não vê aqueles ingredientes, só vê a massa, uma coisa só. Para um governo totalitário, é interessante que as pessoas pensem todas da mesma forma, da forma como o governante quer que elas pensem, tá? Qualquer discordância do governante é vista como uma discordância da pátria, tá? Num governo totalitário, aqueles que ousam discordar do governante são acusados de serem antipatrióticos, de não amarem a sua pátria, né? E muitas vezes, e geralmente, as pessoas gostam da sua pátria, o que elas não gostam é do governante. Mas num governo totalitário, a pátria passa a ser a mesma coisa que o governante. Então, não gostar do governante e não gostar da pátria. E ninguém gosta de ser criticado como não patriótico, ser antipatriótico, né? Todo mundo quer ser patriota, né? Tem orgulho da sua pátria. Então, transformar numa massa para que as pessoas realmente pensem como o governante quer que elas pensem. Para isso, ele usa propaganda. Para a maior parte da população, a propaganda funciona. Ela só não funciona para algumas pessoas que ainda ousam discordar do governo. Aí você usa a violência, você prende, você executa, você tortura, você expulsa, para que essas pessoas, então, não perturbem aquela massa, não sejam aqueles elementos que vão destruir a unidade da massa, tá? Então, a propaganda e a violência vão servir para isso. Então, as pessoas vão acreditar, não vão ter dúvidas sobre a eficiência do governo, tá? Então, qualquer erro que o governo faça, ele vai criar um inimigo. Todo governo totalitário tem um inimigo. Isso é típico de governo totalitário. Alguém deve ser considerado culpado por todos os problemas, porque o ditador totalitário nunca é culpado de nada. Então, se acontece qualquer problema, não é o governante, é alguém, é um grupo de pessoas, é um partido político, é um outro país, é uma ideia, é uma pessoa, alguém vai ser responsabilizado pelos problemas, tá? Então, o governo totalitário sempre arranja alguém para o povo odiar. O povo tem que odiar alguma coisa, não pode ser o governante tem que ser amado. Mas como existe o ódio, né, sempre dá problema, então alguém vai ser o culpado, vai ser outra pessoa, um outro grupo, um outro país e nunca o ditador, tá certo? Muito bem, então aí nós temos nesse momento 3 grandes governos totalitários. O governo totalitário nazista, com Hitler na Alemanha, o fascista na Itália com Mussolini e o comunista na União Soviética com Stalin. São 3 tipos de governos totalitários, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter uma visão muito interessante, né, da complexidade. Então, até um certo momento, o grande inimigo, o grande medo
dos ingleses e franceses era uma invasão da União Soviética. Por isso o crescimento da força alemã era bem visto até certo momento, isso era bem visto. Só quando a Alemanha invadiu a Polônia, dando início então à Segunda Guerra Mundial, é que Inglaterra e França percebem os reais interesses de Hitler, né? Aí começa a Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial que conta agora também com o Japão, então Itália, Alemanha e Japão de um lado, Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética também. Quando a Alemanha invade a União Soviética, a União Soviética passa a ser aliada dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, tá? Então há um cenário de luta na Europa, no Atlântico e no Pacífico, por isso a Guerra Mundial, né? O Brasil participou, enviando soldados para a Itália. No final, o eixo, né? Então Alemanha, Itália e Japão perdem a guerra e os aliados ganham a guerra. No final das contas, a Alemanha perde e aí um novo mundo surge a partir daí. Tá bom? É isso que nós temos para falar. Esperamos que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.